Bom dia. Como a aula da semana passada não foi possível ser realizada ao vivo, então estou gravando a aula, tá? Vou postar para vocês, porém na próxima sexta-feira dessa semana, tá, a aula será no horário normal, como sempre foi. O tema da semana passada é raiz e caule, é organologia vegetal. Muito bem, tá? Essas são as regiões, né, da raiz. Nós vamos começar com raiz. Então, a coifa, né, que é a região primária, aí você tem a região meristemática, tá, a zona de alongamento ou crescimento, tá, a zona pilosa ou pilífera, né, onde você tem pequenos pelos, tá, que são muito úteis na absorção de água, a zona de ramificação e o colo, que vai dar origem ao caule. Você tem dois tipos de raízes, as de monocotiledôneas e as de dicotiledôneas. Tá? Então, repara que aqui você tem, né, a estrutura interna de uma raiz de monocotiledônea e aqui a estrutura interna de uma raiz de dicotiledônea. Então, a organização interna dessas duas são diferentes, apesar delas possuírem os mesmos itens que a gente já tratou quando a gente falou de tecidos, tá? Como que eu sei o que é uma planta monocotiledônea e uma planta dicotiledônea? Vou explicar de uma maneira bem fácil, tá? Que vai ficar fácil de guardar. Lembra, da sementinha de feijão que quando você era criança você plantava? Então, quando saía aquela casquinha do feijão marronzinha, ele abria em duas partes. Tá? Então, di significa dois. Então, dois cotilédones. Tá? Já a sementinha de milho, né, você não tem essa divisão. Então, só tem uma parte. Então, é monocotiledônea. Mono significa um, di significa dois. Tá? Quais são as principais funções dessas raízes, independente de ser de monocotiledônea ou de dicotiledônea? Tá? É a fixação no substrato e a absorção de água e sais minerais do solo. Tá? Existem vários tipos de raízes. Tá? Existem as raízes subterrâneas, as aéreas e as raízes aquáticas. As subterrâneas são divididas em pivotante ou axial, fasciculada e tuberosa. Essas tuberosas elas podem ser tanto axial quanto fasciculada. Tá? Quando a raiz tuberosa é axial, ela vai ter uma reserva nutritiva na raiz principal. E quando ela é fasciculada, o acúmulo de reserva nutritiva vai estar nas raízes secundárias e não na principal. Tá? Aqui você tem, né, a raiz pivotante, então você vê que você tem uma raiz principal e é parte dela, né, as ramificações, e uma fasciculada, na qual você não tem uma raiz principal, tá certo? Né? As raízes tuberosas, então aquelas que acumulam reserva nutritiva, tá? Inhame, beterraba, cenoura, batata doce, mandioca, tá? São exemplos. Então elas armazenam substância nutritiva, que no caso é o amido, nas suas raízes. Então aqui a mandioca, né, que é um exemplo, a raiz principal, tá? A mandioca, ela é uma raiz tuberosa axial, tá? As raízes aéreas, tá? Elas podem ser do tipo adventícia, sugadora, tabular, grampiforme, pneumatófora, escora, estrangulante ou cintura. Eu coloquei algumas imagens para vocês associarem o nome ao tipo de raiz. Tá? Então, escora.
Então, repara que parece que cordas que estão segurando a árvore, então estão escorando essa árvore. Tá? O pneumatóforo, eles são encontrados muito em plantas de lugares encharcados, tá? E elas se prolongam para fora da água. Grampiforme, parece grampos mesmo, mas que ela está grampeada, tá? A tubular, né, parece umas tábuas, e cintura. Tá? Já as raízes aquáticas, assim como os caules aquáticos também e as folhas, eles são muito ricos em parênquima aerífero, então que se enchem de ar para fazer com que a densidade dessa planta se torne menor do que a da água e assim ela consiga flutuar. Essas raízes não estão soltas e elas têm muitas ramificações, tá? E para que possa se fixar no solo. E a coifa delas é muito desenvolvida. Tá? Já o caule. No caule, né, você encontra três partes. Em alguns tipos de plantas, essas partes são bem visíveis, em outras não tanto, que é o nó, as gemas e o entrenó. Tá? O nó é o ponto da onde partem os brotos, tá? Da onde partem as folhas e as gemas. O entrenó, ele é o espaço percorrido entre um nó e outro. E as gemas, se estiver na ponta, ela é chamada de gema apical, e se estiver nas laterais, ela é chamada de gema lateral. Assim como a raiz de dicotiledônia é diferente da raiz de monocotiledônia, com o caule acontece a mesma coisa. Tá? Então, estruturalmente, né, elas são diferentes. Na sua parte, a sua distribuição interna é diferente. Então, aqui a gente tem uma raiz de dicotiledônia e aqui uma raiz de monocotiledônia. Tá? Repara que na dicotiledônia, o floema, tá, ele vem separado do xilema, enquanto na monocotiledônia, xilema e floema estão juntos, ok? Os caules também são divididos em grupos. Então, você tem caules aéreos, caules subterrâneos e caules aquáticos. Os mais conhecidos são os caules aéreos. Tá? Então, o tronco, né, que é o mais comum de se ver na maioria das árvores de grande porte, tá? A haste, que é encontrada em árvores de pequeno porte, em arbustos, né, como, por exemplo, das azaleias. A estipe e o colmo, onde você consegue ver muito bem cada nó e distinguir muito bem os entrenós, tá? Porém, na estipe, você tem um caule liso, aonde você não tem gemas laterais nesses nós. Já no colmo, você tem várias gemas laterais nos nós. Exemplo de colmo é o bambu e a cana-de-açúcar. E exemplo de estipe, palmeiras, coqueiros, ok? Os sarmentosos e os volúveis, que são aqueles que se enrolam, né, em outras plantas ou em cercas, em pedaços de madeira, em barras de ferro, né, para terem sustentação. Tá? Os rastejantes e os estoloníferos, tá, que se espalham pelo chão, e a grande diferença aqui é que os rastejantes, eles, quanto mais espaço você tiver, mais eles se abrem. É o caso da moranga, né, da abóbora moranga, né? E já os estoloníferos não. Eles são pequenos caules que vão se aglomerar no mesmo local,
tá? É o caso, por exemplo, dos moranguinhos. As gavinhas, né, os cladódios e os espinhos, tá? Quando a gente olha, né, um cacto, né, a gente vê esse monte de espinho nele, tá? A gente acha que eles têm a mesma função e são iguais aos espinhos de uma roseira, por exemplo. Mas eles não são a mesma coisa. Os espinhos de uma roseira, eles são tipos de caules modificados. Já os espinhos do cactus, eles são folhas modificadas. Tá? Então, os espinhos do cactus têm a modificação dessa folha para que ela perca menos água, justamente porque eles vivem em lugares muito desertos, muito secos, né, com pouca água. Então, dessa forma, é uma maneira dessa plantinha perder menos água. Tá? Com relação, né, ao caule gavinhas, serve para que a plantinha consiga se escorar, se segurar em outros lugares. Né? Já o cladódio, que é o caso desse caule gordo, suculento, tá? Tem como função armazenar água. E os espinhos, tá? São caules modificados para proteção da planta. Os caules subterrâneos, tá? Eles podem ser cilíndricos, tá? E eles também contêm nó e entrenó. E eles são divididos em tubérculos, bulbos e rizomas. Então, um exemplo de tubérculo é a batata. Então, a batata não é uma raiz, ela é um caule, tá? Bulbo, como o do alho, da cebola, tá? Também são subterrâneos, ficam embaixo da terra. Essa parte de fora que sai já são as folhas. E os rizomas, tá? E aqui você tem uma plantinha, né, uma florzinha, esqueci o nome dela agora, me desculpem, mas quando eu lembrar eu falo. E um exemplo bem típico que é a bananeira, onde o caule todinho fica para fora, para dentro da terra, desculpa. E aquilo que a gente pensa que é o caule da bananeira, na verdade, eles são folhas enroladas, né, que dão sustentação e se abrem apenas nas pontas. Então você repara, né, nessa imagem que você tem o caule totalmente subterrâneo e ele é largo, tá? E aí forma pequenas raizinhas para baixo, né? Dá para ver muito bem aqui e aqui, tá? É por isso que se chama rizoma. Tá? Aqui, ó, você tem um exemplo, né, de xilopódio, que são caules subterrâneos modificados, tá? Esse xilopódio, né, aqui você tem uma árvore de umbuzeiro, tá? Que o pessoal chama de umbu, né? A frutinha, o imbu ou umbu, tá? Muito frequente na caatinga. E ele armazena, tá? Ela se espalha muito para poder alcançar a água no solo. Então, ela cresce lateralmente para todos os lados. E os bulbos, né, que são que armazenam uma grande quantidade de nutrientes e de água. Já os caules aquáticos eles vão estar completamente submersos, tá? E também vão estar, como eu falei, vão ser ricos em parênquima aerífero. Então, eles armazenam uma grande quantidade de ar para se tornar menos denso que a água, tá? Eles podem ter comprimentos assim variados de acordo com a profundidade do local onde a planta está. Né? Então, ele cresce até chegar na superfície da água. Preso a ele estão as raízes que fixam ele no solo. Bom, esse é o conteúdo da semana passada. Eu espero que vocês tenham conseguido
entender bem. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp e façam a atividade, né, da semana passada até amanhã, por favor, que está postada no Google Classroom, tá? E aguardo vocês na sexta-feira que vem, no nosso horário de sempre, às 8 horas, tá? Para que a gente tenha a nossa aula dessa semana. Então, um beijo para todos e bons estudos para vocês.